Olá, eu sou Derico. O Tempo de Música de hoje fala mais um pouco sobre choro, agora numa época mais específica, entre 1877 a 1919. Em 1877, Chiquinha Gonzaga, uma grande pianista, grande compositora, chorona, ajudou muito a difusão do choro no Brasil, talentosíssima, super carismática, amiga de todo mundo, sofreu preconceito de todos os lados e formas possíveis, porque ela era artista no final do século XIX, mulher independente, divorciada 2 vezes, e ao mesmo tempo ela conseguiu se sobrepor a tudo isso através da sua arte, da sua música, dessa forma como ela era e principalmente pela força que ela tinha interior. Uma mulher muito guerreira, reconhecida até hoje. Muito! Chiquinha Gonzaga proporcionou uma festa de aniversário surpresa, juntamente com seus amigos, a um grande maestro da época, Henrique Alves de Mesquita. O maestro Henrique Alves de Mesquita, só como curiosidade, ele é patrono da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Música. E ele não sabia de nada, juntou-se a galera lá e tal, e ela fez um desafio do seguinte: quando ele chegasse, ela ia fazer como presente para ele uma música de improviso, conforme fosse chegando ela ia sentando e ela ia tocar para ele como homenagem, de improviso. O maestro chegou, ela sentou-se ao piano e de improviso tocou esta música que tornou-se um dos grandes choros brasileiros, a música Atraente, homenagem ao maestro Henrique Alves de Mesquita. Nossa, de improviso, sentou no piano, tocou isso aqui. Pense bem. Muito. Seguiu-se a Chiquinha Gonzaga, aglutinando, ela era uma aglutinadora também, muitos músicos da época, do Conservatório Imperial, inclusive, músicos eruditos, e o choro ali tinha essa coisa não só da alegria de se tocar, da festa que era, mas também a coisa do próprio desafio pessoal, de você instigar os instrumentistas a tocarem determinados tipos de choro que eram escritos, como virtuosismo mesmo. E nisso, Ernesto Nazaré, outros compositores da época, tinham muita força nisso, né? Então, o Ernesto Nazaré, por exemplo, em 1914, ele compõe um choro chamado Apanhei de Cavaquinho. O Ernesto Nazaré é maestro, pianista, tocava as músicas eruditas em praças e teatros e tudo mais, também se rendeu ao choro
e em 1914 ele compõe Apanhei de Cavaquinho. Essa música, ela tem uma curiosidade que é o seguinte: o nome da Apanhei de Cavaquinho tem duas vertentes. Uma é a expressão idiomática, uma expressão muito popular na época, que queria dizer assim: ah, te peguei em flagrante, apanhei de cavaquinho. Mas tem uma outra vertente que diz que o apanhei de cavaquinho é justamente por essa coisa do virtuosismo, do desafio, que a música tinha uma passagem em que o cavaquinho não conseguia superar. Então tá lá, Apanhei de Cavaquinho, que é essa música aqui. É que nessa época muitos músicos começaram a se juntar para fazer grupos, né, regionais e tudo mais. E aí alguns deles já tarimbados, como Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana e Donga, Ernesto dos Santos, se juntaram com mais 6 músicos, amigos, e formaram um grupo que ficou virou um emblema do choro, que chama Os Oito Batutas. Isso em 1919. Em 1919, os Oito Batutas se juntam e passam a fazer vários shows aqui, depois fizeram turnês internacionais, gravaram discos, foram muito conhecidos na época. E os Oito Batutas, o Pixinguinha tocava flauta, os Oito Batutas, e depois de um tempo se juntou a um outro músico chamado Benedito Lacerda, que ele tinha um regional, isso também aí mais pra frente, já na década dos 40, tocando sax tenor, aí, né, porque ele parou de tocar flauta e começou a tocar sax tenor. E aí ele se juntou também ao regional do Benedito Lacerda. Uma coisa interessante do Benedito Lacerda é que o Pixinguinha e o Benedito Lacerda têm uma parceria de anos. Então muitas músicas que vocês veem lá, Pixinguinha está lá, Benedito Lacerda. Só que o Benedito Lacerda não compunha nenhuma música, ele comprava os direitos de participar da construção e da elaboração da música do Pixinguinha, pagando uma grana para ele, acredito que para ajudar e tal. Então essa parceria era uma parceria comprada. Bom, uma das músicas que o Pixinguinha fez antes de começar os Oito Batutas, em 1916, foi talvez um dos maiores clássicos da música brasileira e um dos maiores sucessos dele, que foi Carinhoso. Uma curiosidade sobre Carinhoso é que essa música foi composta em 1916, teve uma letra posterior feita por João de Barro, e essa música foi gravada em 1937 por um grande cantor chamado Orlando Silva. A primeira gravação cantada do Carinhoso foi feita por Orlando Silva. E uma outra curiosidade é que em 1950 a MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, nos Estados Unidos, produziu um filme chamado Romance Carioca. Esse filme teve a música Carinhoso na trilha, que teve uma versão em inglês feita por um cara chamado Ray Gilbert. E essa música foi cantada pela protagonista do filme, chamada Jane Powell. Então, vejam só, Carinhoso tem uma versão em inglês chamada Love is Like This.
Que beleza, hein? Bom, o Donga, Ernesto dos Santos, ele compôs uma música chamada Pelo Telefone, isso em 1917, que foi o primeiro samba gravado no Brasil. Esse samba foi gravado por uma voz, que é o baiano, que é um grande cantor, chamado Manuel Pedro dos Santos, e era o baiano, famosíssimo. Ele, pra vocês terem uma ideia, o samba Pelo Telefone foi gravado pela Odeon. A Odeon era uma gravadora alemã do final do século XIX, veio para o Brasil no começo do século XX, começou as suas produções em 1902, gravando com o baiano, né, o Manuel Pedro dos Santos, uma música que era um lundu, chamado Isto é Bom, do Xisto Bahia, que era um compositor da época. Xisto Bahia compôs esse Isto é Bom, um lundu, deu para o baiano cantar, o baiano cantou e a Odeon gravou. A Odeon, quando veio para o Brasil, ela já veio em parceria com uma outra casa de música que existia aqui, chamada Casa Edson. Então a Odeon se juntou com a Casa Edson, gravou esse também, foi gravando coisas. Em 1917 gravou o primeiro samba registrado no Brasil de Donga, chamado Pelo Telefone, que é essa aqui. Bonita música, famosa, o Gil depois gravou uma pela internet e tal. E em 1919, chegando ao final dessa nossa saga, a Pixinguinha compõe um choro em homenagem a um jogador de futebol chamado Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich era centroavante da seleção brasileira de futebol. Em 1919, no estádio das Laranjeiras do Rio de Janeiro, houve um jogo entre o Brasil e o Uruguai, final da Copa Sul-Americana de Futebol. O Brasil foi lá, pá, meteu 1-0 no Uruguai, gol de Arthur Friedenreich, e o Pixinguinha estava presente nesse dia. Foi uma comoção, primeiro título internacional que a seleção brasileira de futebol angariava na sua vasta e extensa história de sucessos. E aí o Pixinguinha escreve esse choro em homenagem a esse dia e a esse placar e ao jogador, ao gol, e o choro chama-se 1-0.
até no choro.